Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, às audiências públicas regionais do projeto de revisão do Plano Diretor, Código de Edificações, Código de Obras e de Posturas de Paulínia. Bom, como que vai funcionar essa audiência pública? Vou fazer a abertura, os informes iniciais. Na sequência, a gente vai fazer uma apresentação do diagnóstico municipal. Na verdade, é uma apresentação muito rápida, uma breve síntese daquilo que a gente levantou na realização da etapa 2, que eu vou comentar com vocês como funciona. O terceiro item do roteiro é proposta para o novo plano diretor. Aqui a gente vai se debruçar e eu vou tentar ser bem didática, né, no momento da apresentação, para mostrar para vocês qual que é a ideia desse plano diretor que a gente está construindo aqui para o município. O item 4, a gente vai focar mais de uma forma de diretrizes mesmo para a revisão do zoneamento. Então, tudo que se refere a uso e ocupação do solo, a gente vai apresentar de uma forma mais diretrizes, né? Mais de uma maneira mais, enfim, não vai detalhar tanto este item, até porque a gente ainda está discutindo esse tema com a prefeitura, então a gente não tem nenhuma não temos finalizada essa proposta, então aqui a gente só vai apresentar diretrizes para esse novo zoneamento, e aí também a gente fica à disposição de vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição sobre o tema, esse é o momento da gente falar. Bom, o item 5, manifestação dos presentes, a gente está colocando aqui no máximo 40 minutos, para não exceder muito da programação que foi colocada lá no site da prefeitura, né, no edital de chamamento. E aí depois a gente vai fazer um posicionamento técnico e um encerramento. Bom, para me apresentar, meu nome é Lauana, sou arquiteta, urbanista, consultora da FIP, a empresa contratada para a realização desse trabalho. Junto comigo está o Gavalas, também arquiteto e urbanista. Se alguém precisar de algum apoio durante a realização dessa audiência eu estiver falando, vocês fiquem à vontade para chamar o Gavalas. Bom, para uma audiência produtiva, a gente pede, por gentileza, ouvir a apresentação. A gente está num espaço aberto aqui, tem um microfone que dá para controlar um pouco, né, a fala, mas a gente pede, por gentileza, vamos escutar a apresentação, mesmo que vocês não concordem com aquilo que esteja sendo colocado aqui. Após a apresentação, haverão momentos de fala. Como que vão funcionar esses momentos? Isso está até no edital, né? O Gavalas tem uma lista, caiu o crachá. O Gavalas tem uma lista, a gente vai chamar as pessoas que estiverem interessadas por ordem de inscrição. Então, se vocês quiserem fazer alguma contribuição, algum comentário, qualquer fala a respeito do que está sendo tratado aqui, a gente pede, por gentileza, que vocês se dirijam até o Gavalas para fazer a inscrição. Isso é mais por uma questão de ordem, né, da audiência, e aí depois a gente vai chamando as pessoas aqui por ordem de inscrição. Além disso, tem um formulário também disponível ali junto com o Gavalas, também está lá com ele. Quem quiser escrever no formulário, você pode falar e escrever ou só falar. Tem todas as opções, fiquem à vontade. A audiência pública está sendo gravada, então depois esse vídeo também vai fazer parte do processo, né, como registro da audiência. A gente pede também para respeitar o tempo e os presentes, não interromper a fala de quem está aqui, né, falando neste momento, no momento que também os seus vizinhos, né, os outros munícipes estiverem falando. E, por fim, não menos importante, colocar o celular no silencioso. Às vezes a gente está aqui com um raciocínio, o celular começa a tocar, a gente acaba sendo interrompido, então a gente pede, por gentileza, colocar o celular no silencioso. Bom, o escopo do contrato aqui da FIP com a Prefeitura de Paulínia envolve essas 4 legislações, essas 4 normas. Então, a gente está falando da revisão do plano diretor,
da revisão da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, do Código de Obras e de Posturas, né, do Código de Obras e Edificações, desculpa, e do Código de Posturas. Nesse momento, a gente está... Não está da mesma cor do computador, foi só olhar isso. Nesse momento, a gente está nesses itens 1 e 2, então a gente está, né, discutindo esses dois temas, essas duas temáticas. Vamos falar um pouquinho o que é o plano diretor. Então, esse instrumento que a gente veio aqui apresentar, vocês vão ver que a gente vai ter alguns slides dedicados só para ele. Então, o plano diretor ele é um instrumento base da política urbana do município. Ele que rege aí os principais aspectos para o desenvolvimento do município de Paulínia. A gente fala muito que ele é um guarda-chuva, né? Então, todas as outras legislações que vem aí, tanto que a gente vai discutir, né, lei de uso e ocupação, código de obras, de edificações, os instrumentos urbanísticos, todos eles vêm responder ao plano diretor. Então, por isso que é importante ter um plano diretor atualizado, feito com a participação da comunidade, né? Então, ele é um instrumento básico dos municípios, obrigatório, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é a lei federal, para municípios com mais de 20 mil habitantes, municípios em região metropolitana. Então, Paulínia se enquadra aí nesses aspectos, e aí por isso que a gente está fazendo a revisão do plano. Então, o plano diretor de Paulínia ele é de 2006, e o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, fala que há uma obrigação legal de revisão a cada 10 anos. Então, o município deveria ter feito isso lá em 2016, está fazendo agora em 2022, né? Tem a promotoria que está acompanhando todo esse processo também, em função aí dessa obrigatoriedade legal. Como eu falei, importantíssimo, como a gente está falando de uma lei que é guarda-chuva, é muito importante que as normas estejam atualizadas, estejam condizentes, né? A gente fala de aproximar a política urbana do território. Então, o município se transformou muito nas últimas uma década e meia, né? A gente estava até discutindo isso antes, tem um processo de ocupação, um processo de desenvolvimento muito grande, muito rápido, então é preciso que essa política ela esteja de acordo aí, né, ela esteja próxima a essas transformações que ocorreram. E além disso, e não também um item muito importante, é a questão de revitalizar conceitos, rumos e prioridades para o desenvolvimento do município. Isso também a nível municipal, mas também olhando novos conceitos, novas propostas, novas maneiras, né, e formas de fazer, elaborar planos diretores. A gente teve algumas levas, né, se a gente pode dizer assim, de planos diretores desde 2001, que foi quando saiu o Estatuto da Cidade. Antes disso, existiam também planos diretores, e aí, com as revisões, então, 2011, 2021, a gente vai aprimorando as formas, né, de elaborar esse planejamento do município. Então, a gente também traz aqui essa ideia de revitalizar esses conceitos. A gente vai para a segunda lei, que, né, é um objeto aí dessa etapa que a gente está agora. O instrumento que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele tem é o principal instrumento de ordenamento territorial, é ele que vai estabelecer as regras de ocupação, de uso, né, que vai classificar os usos permitidos em cada local da cidade. É muito importante, né, a gente fala da lei de uso e ocupação, das formas, como que eu posso ocupar o meu lote, como que eu posso ocupar minha gleba. A gente não tem que haver um respeito aí pelas legislações. Muitas vezes a gente escuta, mas o lote é meu, a gleba é minha, eu faço o que eu quero. E na verdade, não, existem regras, o Estatuto da Cidade é muito claro, a Constituição Federal é muito clara quanto a isso também, a função social da propriedade tem que respeitar aí as legislações, então é por isso que se tem uma lei que vai falar como, né, e de que forma eu posso ocupar o meu terreno, com qual tipo de ocupação, edificação e quais usos são permitidos. Então, esse é o instrumento. E aí, como a gente estava falando, né, então o uso, se eu posso, comércio, serviço, indústria, que tipo de residência unifamiliar, com uma família só dentro do lote, multifamiliar.
A ocupação, então, se eu posso ocupar todo o meu terreno, se eu preciso ter um recuo maior em determinados locais, se eu posso verticalizar, se eu tenho que ter taxa de permeabilidade, tudo isso vai estar aqui. E as questões de parcelamento do solo também estão envolvidas aqui dentro dessa legislação. E aí tudo isso, né, obviamente, vai ser definido conforme o zoneamento, como é hoje já em Paulínia. Bom, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é a Lei 60 de 2016, ela não é tão antiga se a gente olhar só pelo número, né, 2016. Porém, a gente identificou aí junto com a prefeitura que essa legislação ela é uma consolidação das alterações realizadas desde 1991, quando foi elaborada a Lei Complementar 1 de 91. Então, desde então foram feitas 60 alterações, se a gente pode dizer assim, né, várias alterações nessa lei. E aí ela foi consolidada nessa Lei 60 de 2016. Então, o objetivo é identificar avanços, dificuldades, conflitos, lacunas existentes, com foco na simplificação e na modernização dessa lei, para que a gente tenha aí regras atuais, modernas, menos burocráticas em alguns aspectos. E o objetivo também é atualizar as regras de ordenamento territorial para o adequado controle e organização da produção do espaço. A gente entende que essa lei de uso e ocupação é a principal lei que organiza a produção do espaço urbano do município, tendo em vista, né, o acelerado crescimento demográfico e a consequente aumento das áreas urbanas ou das áreas urbanizadas, né, porque o município de Paulínia ele é inteiro urbano. Aqui é o mapa de zoneamento, só também a título de conhecimento, né, esse mapa ele é o da legislação, é o da lei que trata sobre isso. Bom, como está sendo conduzida essa revisão? Então, novamente, a gente tem um contrato junto com a prefeitura, dentro desse contrato a gente tem algumas etapas a serem vencidas, a serem elaboradas, com conteúdos específicos. Essa primeira etapa que a gente elaborou do plano de trabalho foi a etapa que a gente traduziu tudo aquilo que estava no contrato, né, no termo de referência que contratou a FIP. Foi traduzido nessa primeira etapa, que foi um plano de trabalho. A gente elaborou também uma etapa 2, que é de diagnóstico, de leitura técnica, que eu falei para vocês que a gente vai apresentar alguns slides aqui com os principais aspectos sobre isso, mas toda a parte de análise da legislação, de uso e ocupação, plano diretor, toda a análise do município está nessa etapa 2, que está disponível no site da prefeitura. E aí a gente tem essa etapa 3, que é onde a gente está agora, que é a proposta do Plano Diretor Lei de Uso e Ocupação. A etapa 4, que são as minutas de lei. Então, se eu acabei não falando, mas os dois projetos são leis, né? Se eu não falei explicitamente, mas tudo aquilo que a gente está apresentando aqui em formato de caderno de diretrizes, em texto corrido, vai ser transformado em artigo, inciso, né? A gente vai transformar isso para uma linguagem jurídica. A etapa 5 são as propostas do Código de Obras e do Código de Posturas. E aí, na mesma toada, né, na mesma linha, a gente faz uma proposta e depois elabora as minutas de lei. Essa etapa 1 e 2, elas foram concluídas entre maio e setembro de 2022, foram elaboradas. E, nesse momento, a gente está nessa etapa 3, que é de proposta de plano diretor e lei de uso e ocupação. Essas audiências, elas servem muito para a gente escutar vocês, para a gente apresentar o que tentar traduzir de uma forma mais simplificada, né, aquilo que está no caderno da etapa 3, que tem o plano diretor disponível no site, e já pincelar as propostas, né, diretrizes, uma primeira versão de zoneamento que vai ser discutido a posteriori, visto que a gente ainda está em construção com a prefeitura. O plano diretor já está mais avançado, obviamente que a gente está aqui, como eu falei, para escutar vocês, então, se vocês tiverem contribuições, itens a serem debatidos, a gente pede que vocês falem no final, né? Bom, então, esses são os locais das audiências que a gente está realizando.
Pelo contrato que a gente tem com a prefeitura, a gente tem essas 6 audiências regionais a serem realizadas. Elas estão sendo realizadas no mesmo momento, né? Então, a gente está, eu e o Gavalas estamos aqui no Betel, em Betel, e o pessoal, o Felipe e o José Roberto, que são outros 2 consultores da FIP, estão lá no Parque da Represa, fazendo essa mesma apresentação, esse mesmo debate, né? E lá, com certeza, vão sair outras demandas. Então, por isso que a gente regionalizou, né? Por isso da importância de regionalizar esses debates. Bom, então aqui, né, como eu falei, a gente está no Betel, que pega principalmente a região de Betel e do Parque Brasil 500, enquanto lá o pessoal está no Parque da Represa, Cerro Azul, Novo Horizonte e a região do bairro São Bento e adjacentes, que é nessa região aqui. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira, a gente não fez amanhã, porque amanhã tem sessão na Câmara, então, para não conflitar com a demanda dos vereadores, né, a gente decidiu pular a terça-feira. Na quarta-feira, que é dia 26, a gente vai estar na Santa Terezinha e no São João II, né, lá depois do João Aranha. E no dia 27, que é na quinta-feira, a gente vai estar no Jardim Planalto e no Parque Bom Retiro, né, discutindo essa mesma proposta. Então, se vocês tiverem aí conhecidos que se interessem pelo tema, a gente pede que vocês nos ajudem a divulgar, apesar das audiências terem sido bem divulgadas, né? Rádio, jornal, faixas pela cidade, isso normalmente não é dessa forma, né, que a gente tem visto, mas aqui isso está bem divulgado. Bom, o plano diretor de Paulínia tem um site específico que a gente chama de Espaço Digital do Plano Diretor. Se vocês acessarem o QR Code aqui, vocês vão cair direto nesse site e lá vai ter toda a parte de todos os materiais que foram desenvolvidos até agora. Essa apresentação vai estar lá disponível para vocês também. E o plano diretor, que é o assunto que a gente vai mais se debruçar hoje aqui, também está lá à disposição. E aí, à medida que a gente for fazendo novas reuniões, novos debates, novas discussões sobre os temas, não só parando no plano diretor, mas pensando em todas as leis que a gente está aqui para fazer, vai estar tudo dentro desse site do plano diretor. Bom, vou falar do diagnóstico que eu me propus aqui no início, né? Então, a gente vai fazer uma breve síntese aí, para ser bem breve mesmo, né, do diagnóstico. Ele é bem extenso, não me recordo agora, mas acho que tem entre 300 páginas, 200, 300 páginas. É um relatório bem extenso, com muita informação. Então, o objetivo do diagnóstico é identificar as condicionantes ambientais, territoriais, sociais e econômicas do município de Paulínia, com impacto aí na política urbana, no território e naquilo que a gente vai discutir, principalmente no plano diretor, nas propostas do plano diretor. E aí eu peço que vocês vejam bem, né, façam atenção, que tudo vai estar... O objetivo é que tudo esteja conectado, como se fosse um fio mesmo, que tem um começo, um meio e quase que um fim, né, que seria as propostas do plano diretor. Bom, o primeiro item, questões e influências regionais. Está um pouco dançando aqui, mas acho que dá para ver, né? O município de Paulínia está localizado na região metropolitana de Campinas, uma das regiões mais desenvolvidas, com uma dinâmica muito interessante, muito rápida, né, do estado de São Paulo. Então, né, ele está localizado nessa região, do lado de Campinas, do lado do município de Campinas. E a sua dinâmica está diretamente ligada com a dinâmica socioeconômica da região metropolitana que se insere, mas também da macrometrópole paulista. Se a gente pega, saindo de São Paulo, passando Jundiaí, Campinas, indo para Sorocaba, a gente tem uma grande mancha urbana que se conecta pelas rodovias, e Paulínia faz parte dessa grande mancha urbana, né? Principalmente porque a gente tem rodovias que cortam o município próximas, né? E que permitem o acesso do município. Essa macrometrópole, ela continua lá na Baixada Santista e continua no sentido de São José dos Campos, né?
Bom, esse é um mapa do município. A qualidade não está muito boa, mas o limite municipal é esse aqui, né? A gente consegue ver bem que é esse cinza. Então, como eu falei, né, da influência metropolitana, o município tem uma malha rodoviária hiperconectada. Então, a gente tem a SP-332, que corta o município, que liga diretamente com Campinas, que permite o acesso. Aqui a gente está na região, né, de Betel, então está muito próxima dessa rodovia e muito próximo de Campinas. Então, a gente estava até conversando que esse bairro, muita gente às vezes nem sabe que mora em Paulínia, pela proximidade com Campinas, né? Então, essa influência é muito direta. O município tem processo de conurbação urbana com Sumaré e com Americana. Aqui com Campinas a gente não identificou esse processo, até porque as manchas urbanas ainda são mais espaçadas, mais fragmentadas. Então, aqui em Campinas não há esse processo de conurbação. O que significa essa palavra, conurbação? Quando a gente tem duas manchas urbanas de municípios diferentes que se aproximam, que se colam, e aí você não sabe mais. Mesmo que aqui a gente tenha esse conflito, né? Estou em Paulínia, estou em Campinas, mas num processo de conurbação isso é muito mais flagrante, né? Isso acontece com muita intensidade nessa tríplice fronteira aqui que a prefeitura apelida, que fica entre Americana, Cosmópolis e Paulínia. Tanto é que tem uma parte de Americana, se eu não me engano, que o município atende com água. Então, há esses conflitos que precisam. Não é no plano diretor, porque depende de uma política metropolitana, uma política estadual, mas a gente precisa indicar que esses problemas eles existem. Bom, o município tem o Centro de Gerenciamento de Resíduos, que é conhecido como ESTRE, né, o aterro sanitário, que é uma área significativa. Se a gente pega aqui, né, o município ele não é tão extenso. Vou voltar nesse mapa porque eu acho que é interessante, né? Olha o tamanho de Campinas para Paulínia. Então, o município ele tem um tamanho reduzido. E a gente tem uma grande área aqui de aterro sanitário que atende a região, né? Muitos municípios trazem o seu lixo para cá, o seu resíduo sólido para cá. E, além disso, a gente tem um polo petroquímico aqui que também cobre uma boa parcela do território de Paulínia, que é toda essa região aqui. Na verdade, aqui a gente tem o zoneamento, que é tratado como zona industrial, né? Que está colocado aqui como a área do polo petroquímico da Petrobras e seus adjacentes, né? As áreas industriais adjacentes. Além disso, a gente tem o rio Atibaia, que cruza o município. Vou aproveitar esse mapa aqui para falar um pouco dele, né, mostrar ele. O rio Jaguari, que está fazendo a divisa lá em cima. Aqui, depois do polo petroquímico, a gente vai ter os usos mais rurais. Na verdade, nem tem um uso rural propriamente dito, mas que a ocupação ainda não chegou nesse ponto, até porque a gente tem algumas barreiras a atravessar, né? Seja a SP-332, seja o córrego aqui. E uma área de mineração, né? Que também é uma área considerável. Bom, vou falar um pouquinho das questões ambientais. Então, aqui a gente vai se concentrar especificamente nas áreas com restrição à ocupação urbana. O que a gente levantou? O município ele não tem áreas com declividade maior do que 30%. Áreas com declividade maiores do que 30% são áreas em que a Lei 6766, que é a lei federal que fala de parcelamento do solo, condiciona o uso. Então, fala assim, olha, para esses usos, para o parcelamento do solo com declividade maior que 30%, tem que ser feitas algumas medidas para evitar aí problemas futuros nessa urbanização. Então, o município não tem esse problema, né? Não é um problema, mas essa condicionante. O município tem APPs de corpos hídricos, né? Então, como eu falei, principalmente ao longo do rio Atibaia, mas a gente tem outros rios que cortam o município, que equivale a mais ou menos 6% do território. E
Em Paulínia, a gente tem 2 unidades de conservação. Uma propriamente dita, que é o Parque Natural Municipal do Cerrado, que é um pontinho pequenininho lá na região do Cascata, onde tem as indústrias. Tem uma área lá que é protegida, que é um parque natural. Ele tem esse nome, mas ele não é um parque, né? Não é aberto à população, ao lazer. Eu vi já que as pessoas me olharam assim, mas parque lá? Não tem. Mas ele está caracterizado, né, tem esse nome. E a gente tem uma zona de amortecimento, então não é uma unidade de conservação, é a zona de amortecimento dessa unidade, que é da Mata Santa de Genebra, que muitos de vocês devem conhecer, porque está aqui do lado, né, de Betel, que fica nessa região aqui pós SP332, que está nessa área aqui. Além disso, o que mostra esse mapa maior aqui, esse mapão? Ele mostra em azul mais escuro as áreas que apresentam suscetibilidade à inundação, área com alta suscetibilidade, né, o azul mais escuro. E o azul mais clarinho, a gente consegue observar que são as áreas com média suscetibilidade à inundação. E aí, se a gente observa, são as áreas que, né, são mais planas próximos de rio. Então, toda essa região aqui no Jaguari, né, ela tem uma suscetibilidade. A região do Mini Pantanal, ela está numa área alagável, mas ela já está protegida, já tem uma atividade de lazer lá. Bom, 8,31% do território é médio risco e 5,58% alto risco à inundação. Movimentos gravitacionais, como o município não tem grandes declividades, né? Se ele não tem declividade maior do que 30%, então ele não tem altas declividades, então representa 0,37%, que a gente nem consegue achar no mapa de tão pequenininho que é. Bom, aspecto socioeconômico e distribuição dos equipamentos. Segundo o IBGE, dados de 2021, o município tem 114.508 habitantes, o que equivale aí a uma densidade demográfica de 825 habitantes por quilômetro quadrado. O município teve um intenso crescimento da população entre 2000 e 2010, 4,81% ao ano. É um crescimento significativo. Houve uma queda no período de 2010 a 2021, 2,41% ao ano. E há uma previsão de continuar em crescimento, ainda que com uma queda um pouco maior, né, 1,38% ao ano. Essa queda ela é observada no estado como um todo, porém, quando a gente faz a comparação, e isso está no relatório, quando a gente faz a comparação com o estado de São Paulo e com a região metropolitana de Campinas, Paulínia é o que mais cresce, é um dos municípios mais dinâmicos em termos de crescimento, e isso a gente observa andando pela cidade, vendo que tem muitos loteamentos, condomínios sendo implantados no município, né, para atender esse crescimento populacional. Bom, dados econômicos, Paulínia possui a segunda maior economia da região metropolitana de Campinas, atrás apenas da cidade Polo e o maior polo petroquímico da América Latina. O valor adicionado da indústria, que representa a riqueza, né, que representa a porcentagem do PIB do município em 2019 foi de 55%, mas o setor de serviços gera 47,7% de empregos. Esse é um dado interessante que mostra que a riqueza do município ela está na indústria, porém a dinâmica da população, a dinâmica de emprego está no setor de serviços. Então, não basta olhar só para uma tipologia de atividade, né, de atividade econômica. Aqui a distribuição dos equipamentos, então o município foi dividido nas regiões, tem uma lei municipal que divide o município em regiões, aqui a gente está na região sudeste, de acordo com essa legislação, e aí a gente foi identificando os equipamentos existentes em cada uma das regiões e fazendo uma breve caracterização, né? Então, na região noroeste, que pega aí grande parte do João Aranha, na verdade, quase todo o João Aranha, é servida por equipamentos educacionais e de saúde, mas faltam opções de cultura. Na região oeste, que é onde o meu colega está lá hoje, né, que contempla aí o Parque da Represa, demanda mais locais de esporte, lazer e educação. Os bairros menos assistidos por serviços públicos são o Parque da Represa, inclusive que ele está lá, Nova Veneza, e o Balneário Tropical.
A região sul, que pega principalmente o Parque Brasil 500, destaca-se pelos equipamentos culturais, mas faltam outros equipamentos sociais, né? Aqui a gente está falando dos equipamentos culturais de grande porte. Na região sudeste, que é onde a gente está, possui demanda por educação infantil e poucos equipamentos de assistência social, cultura e lazer. E a região nordeste, que é onde está o polo petroquímico, não tem equipamentos, né? Isso não tem essa demanda também, não tem pessoas morando lá, tem algumas pequenas, alguns núcleos informais, mas não tem bairros consolidados nessa região, então não tem equipamentos. E a região central, como é comum em todos os municípios, é a mais bem servida. Então, esse foi o diagnóstico da distribuição dos equipamentos. E aí eu saio do diagnóstico, vou para a proposta do novo plano diretor. Vou tentar não me alongar, mas acho que é importante explicar com calma para vocês. Bom, o plano diretor hoje de 2006, eu vou falar um pouquinho da estrutura dele, como que é a estrutura da legislação. A gente tem um primeiro capítulo, né, primeira parte que vai falar dos princípios da política urbana. Então, lembra, né, o plano diretor, o principal instrumento da política urbana. Um capítulo 2, que vai falar sobre os objetivos gerais da política de planejamento e gestão urbana. E aí esse capítulo, esse título é o mais extenso, ele vai trazer muitos detalhamentos, ele vai falar do Conselho da Cidade de Paulínia, ele vai falar do meio ambiente, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento socioeconômico, do ordenamento territorial, as estratégias para a política territorial e, por fim, o Sistema Municipal de Planejamento, Fiscalização e Participação Popular. Então, aqui a gente não observa os instrumentos urbanísticos, por exemplo, trazidos pela Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, saindo dessa estrutura, a gente vai para uma estrutura proposta, que é isso que a gente vai debater hoje com vocês. Não é a minuta de lei ainda, mas ela vai se tornar uma minuta de lei. Então, a gente vai ter um primeiro capítulo que vai falar dos eixos de desenvolvimento municipal, que eu vou explicar o que é isso, né? O que é esse capítulo. E aí ele vai se dividir em 3 grandes temas: ordenamento e gestão territorial, desenvolvimento socioespacial e diversificação econômica. Aí a gente vai para um segundo, né, capítulo, que são os princípios da política urbana, que a gente vai atualizar isso que está lá colocado aqui. Um terceiro capítulo, que é do ordenamento territorial de Paulínia. Então, a gente tem um capítulo aqui, um subcapítulo aqui que fala sobre isso. A gente vai ter um aberto só para ele, em que a gente vai apresentar macrozoneamento, Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas e, por fim, os instrumentos da política urbana, que a gente vai fazer o detalhamento, vai comentar sobre eles. Normalmente, né, a gente que trabalha com outros municípios, normalmente a gente tem um capítulo aqui que vai falar sobre o sistema viário, a estruturação viária. Porém, o município de Paulínia está, concomitantemente à elaboração do plano diretor, elaborando seu plano de mobilidade. Então, é por isso que a gente não vai tratar aqui nada de sistema viário, de estruturação viária, de hierarquização, de diretrizes, porque tem um estudo muito bem detalhado, que está sendo muito bem elaborado, foram feitas muitas pesquisas. É uma outra equipe da FIP que também está elaborando esse estudo. Então, por isso que a gente não vai abraçar esse tema aqui, porque ele está sendo tratado por um outro instrumento, né? Aqui algumas inovações propostas. Bom, primeiro item, né, quando eu falo lá, vamos modernizar o plano diretor, vamos trazer novos conceitos. O primeiro item é essa questão da adoção de frentes transversais de fundamentação. O que significa isso? A gente sai de um perfil setorial, que a gente vai olhar setores de cultura, educação, saúde, e vem para um olhar muito mais integrado, muito mais estratégico das propostas aí para o desenvolvimento do município. A gente entende, né, como está sendo feito o plano de mobilidade, existe o plano de cultura, o plano de saúde, o de turismo, se for o caso, que esses planos eles já se debruçam sobre os temas. Então, a gente vai beber dessas fontes, né, dessas várias fontes, para trazer isso para o plano diretor de uma forma integrada. O segundo ponto é a indicação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, alinhando a política urbana de Paulínia com a Agenda
2030, né, 2030, que considera metas e objetivos globais. Então, isso também vem modernizar o plano diretor de Paulínia. A unidade temática, então, temas que são específicos da Lei de Uso e Ocupação do Solo vão ser tratadas na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Temas que são específicos do Código de Obras, lá no Código de Obras. Plano de mobilidade, plano de mobilidade. O que o plano diretor vai fazer é dar diretrizes para que esses planos sejam desenvolvidos de acordo com esse guarda-chuva que ele se propõe a ser, né? Recepção dos instrumentos urbanísticos, trazidos lá pelo Estatuto da Cidade, a serem regulamentados aqui por lei específica. Então, a gente vai trazer diversos instrumentos que vão depender de lei específica para serem implantados, né? Mas é importante estarem dentro do plano diretor, para depois não ter nenhuma dúvida, né? O plano diretor ele precisa recepcionar esses instrumentos. E a definição do macrozoneamento municipal, que hoje não tem. Então, eu não vou nem fazer uma comparação de macrozonas, porque não tem hoje no município, com a definição de áreas de expansão urbana, né? E, por fim, a estruturação de um sistema municipal de áreas verdes. Vamos para o primeiro eixo. Os eixos de desenvolvimento municipal, então, eles são os caminhos, como eu falei, né? Ele tem essa visão estratégica, e eles fazem parte aí, tem como objetivo direcionar a efetivação da visão de futuro. Então, a gente está pensando nesse planejamento de 10 anos, mas isso pode ser mais, como aconteceu com o plano diretor de vocês, que faz 16 anos que está em vigência. Então, a gente está pensando, obviamente, num plano de 10 anos, mas vai depender, né, se isso for revisto daqui a 10 anos. Aí a gente tem 3 eixos de desenvolvimento. Esses 3 eixos, eles integram frentes aí para efetivar uma visão de futuro, aquilo que se quer para o desenvolvimento do município. Então, a gente está falando de um desenvolvimento socioespacial, territorial, de uma diversificação econômica. Então, a gente falou da indústria, falou de serviço, né, da necessidade de diversificar, de não ficar apoiado somente em uma categoria de atividade. E o ordenamento e a gestão territorial. Então, nada adianta a gente ter leis importantes que são modernas, que trazem benefícios para o município, se a gente não tem uma gestão territorial. E aí, cada eixo ele vai conter objetivos, diretrizes, que são as do objetivo do desenvolvimento sustentável, e as estratégias. Para não ficar muito longo, que eu já me alonguei demais na minha fala, eu vou apresentar só os objetivos. Esses objetivos eles já vão dar uma ideia do que tem, né, quais são as estratégias, mais ou menos, para cada um desses eixos. Convido vocês depois, né, a darem uma olhada no que a gente propôs como estratégias para o município. Bom, então eu vou apresentar os desafios, que é importante a gente integrar aí a questão, né, do diagnóstico com as propostas. Então, como eu falei para vocês, né, a ocupação fragmentada por barreiras físicas, a rodovia, o Rio Atibaia, a Replan, a Estre. Então, tem muitos grandes equipamentos, infraestruturas lineares no município, condicionantes lineares, que acabam fragmentando essa ocupação, né? Então, você precisa ter ultrapassar essa barreira. Necessidade de integração social, territorial. Então, a gente tem várias regiões que estão isoladas aí, que tem uma via de conexão, mas está fragmentado mesmo, né? Se a gente deixou o nosso colega aqui no Parque da Represa para vir até aqui, a gente passou por várias áreas que ainda não estão ocupadas, né? Então, isso é a fragmentação da ocupação. Gargalos e descontinuidade do viário, problema na conexão entre os bairros. O pedágio da SP 332, isso foi muito falado na audiência pública que a gente fez há alguns meses atrás, desse problema, né, que é o pedágio, então dessa necessidade de trabalhar com isso. A legislação urbanística que acaba estando assíncrona e a tríplice fronteira que eu já comentei com vocês. Bom, vamos ao objetivo desse eixo. Planejar adequadamente o uso e a ocupação do solo, orientando a produção urbana,
e a produção do espaço, a expansão urbana e a produção do espaço, em busca de integração das regiões, apoiando-se na gestão e na governança urbana, estruturada e fortalecida pela participação popular. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai jogar muitas questões do plano de mobilidade, então ele vai trazer algumas questões, algumas diretrizes do plano, vai falar muito da questão da gestão, como que se deve, quais são as diretrizes, as estratégias para a melhoria de gestão, e também as estratégias e melhorias da participação popular. O município tem um conselho do plano diretor, lá de 2006, que nunca foi implementado. Foi feita uma alteração nesse conselho, que virou Comurb agora, que é Conselho Municipal Urbano, que agora que está sendo colocado em prática, que vai ser estruturado, né, para debater sobre as questões da política urbana do município. Aqui algumas diretrizes da ODS, mais para conhecimento, mas elas também estão colocadas lá na proposta. O eixo 2, que é o de desenvolvimento socioespacial. Então, o que a gente observa? Carência de áreas públicas voltadas ao lazer da população, proliferação dos loteamentos fechados de acesso controlado, condomínio de lotes, onde as áreas verdes de lazer acabam ficando restritas ao interior do condomínio, e os muros formam enclaves impactando na dinâmica da cidade. A gente imagina que muitos de vocês devem morar em condomínios, a gente não está falando em excluir o condomínio do município de Paulínia, até porque isso não aconteceria, mas é como integrar esses condomínios, esses muros, na dinâmica urbana, né, na paisagem, para a gente não criar grandes muros em que não dá nenhuma vontade de andar na rua, que na verdade nem tem calçada na rua para andar, porque você tem um muro ali, uma área verde, que separa o muro da via que você está caminhando. Então, é um impacto gigante, né, na cidade. Necessidade de valorização de bens naturais e culturais, o baixo índice de cobertura vegetal no município. Então, se a gente volta, vou até voltar naquele mapa, peço desculpa aí se eu estou me alongando muito, mas acho que é importante. Se a gente volta nesse mapa aqui, está muito longe. A gente vê que o município, esse aqui são as áreas protegidas, né? O município quase não tem áreas verdes, né? Tem muito pouco área verde. Então, a gente traz nesse objetivo aqui, né? E concentração dos equipamentos públicos. Então, a gente vê que o centro é onde está mais concentrado e algumas regiões demandam desses equipamentos. Bom, qual que é o objetivo? Implementar em Paulínia um modelo de desenvolvimento urbano pautado na valorização da paisagem, mediante a qualificação dos espaços públicos enquanto local de sociabilidade, né, de conversa ali com o seu vizinho, né, onde se articulam elementos do ambiental, natural e construído. Então, o que a gente vai falar muito aqui é o Sistema Municipal de Áreas Verdes, que eu vou apresentar para vocês. Os desafios, então, o último eixo, que é o eixo de diversificação econômica, prometo que já estou quase ali no final. Fortalecer a posição de Paulínia no contexto da região metropolitana de Campinas, né, com o aumento da oferta de comércio e serviços para atendimento da população. Então, que a população não precise se deslocar para Campinas para ir num shopping, para ir num comércio, né, que tenha que se possibilite, né, uma maior diversificação das atividades econômicas. Necessidade de fomento às vocações territoriais, então a gente está falando aqui de áreas destinadas a usos incômodos ao residencial. Então, quando eu for apresentar o zoneamento, vocês vão ver que a gente está propondo algumas áreas de transição, principalmente aqui na região de Betel, porque a gente tem uma pressão das indústrias vindo para essa região, então a prefeitura, né, junto com a FIP, está propondo uma zona de transição. Inexistência de um centro de comércio e serviço pujante, né, assim como da centralidade de bairro. Então, por que não a gente ter centralidade de bairro, né, comércio, serviço, que as pessoas, novamente, não precisem se deslocar para Campinas, mas também não precisem se deslocar toda vez para o centro, né? E a regulamentação urbanística, ela não prevê uma dinamicidade de usos. Esse é um ponto que a gente está, nesse momento, discutindo com a prefeitura para tornar
a lei mais dinâmica. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente, né, que as pessoas elas estão saindo dos grandes centros, indo para cidades um pouco menores, que têm aí contato mais de perto com vizinhos, ou com a natureza, ou, enfim, segurança. E é preciso que a gente tenha essa dinamicidade de usos, porque o home office está aí, as pessoas acabam tendo empresas dentro da própria residência delas, né? Então a gente precisa pensar de uma forma que não impacte também as residências, né, consolidadas do município. Qual que é o objetivo? Estimular a oferta de áreas comerciais e de serviço, visando promover o desenvolvimento dos bairros a partir da formação de centralidades, considerando a infraestrutura, a densidade e o tipo de uso, de modo a atrair estabelecimentos econômicos em espaços diversos da cidade. Fechou. Então, sai dos eixos e vou para o macrozoneamento do município. Bom, o macrozoneamento, então, ele se constitui como o primeiro nível de aproximação e caracterização do território. Ele é o primeiro. Como que está estruturado o território? Eu vou olhar o macrozoneamento, eu vou entender o município, as regras pelo macrozoneamento. Então, é como se eu estivesse andando mesmo de avião, e aí o zoneamento a gente vai ali para o drone, né? A gente abaixa um pouco e vai mais para a escala da gleba, do lote, né? Então, como instrumento de planejamento territorial, ele define, mediante a política municipal, vocações territoriais. E aqui a gente vai falar de áreas destinadas para os usos urbanos, industriais de alto impacto e expansão urbana. Então, a gente vai ter uma macrozona de consolidação urbana, uma macrozona de desenvolvimento industrial e uma macrozona de expansão urbana. Bom, esse é o macrozoneamento, ele não está na mesma cor, né? Mas a gente tem a macrozona de consolidação urbana, que é toda a região que está ocupada ou tem esses fragmentos de ocupação, né? Então, aqui a gente está na SP332, Campinas, a região de Betel está aqui nessa posição, a prefeitura está aqui e meu colega está por aqui, Parque da Represa, né? Aqui a gente tem o rio Atibaia cortando, então a gente tem a macrozona de consolidação urbana. Aqui em cima, nesse amarelinho, a gente vai ter a macrozona de desenvolvimento industrial, então ele vai pegar grande parte ele vai pegar, na verdade, toda a parte da Replan e a região do Cascata, e aí do córrego Ponte Funda para cima, no sentido do Rio Jaguari, a gente vai ter toda a parte destinada à expansão urbana. Como eu falei para vocês, hoje o município já é urbano, inteiramente urbano. Ele tem usos rurais? Tem, mas não tem uma divisão de perímetro urbano, que é urbano, que é rural. O município inteiro é urbano. O que a gente está fazendo aqui é só essas grandes... É uma primeira aproximação do território, como eu falei para vocês, né? Bom, né, isso já comentei. Essa região, ela assume uma natureza heterogênea, então não é uma ocupação homogênea. Tem diferentes níveis de infraestrutura, grau de adensamento, os usos, né, uso do solo variado. Aqui alguns dos objetivos: fomentar o desenvolvimento da centralidade de bairro, otimizar a distribuição dos equipamentos públicos e conter assentamentos irregulares e regulamentar a implantação de condomínios fechados, né, que se tenha regras, e aí a gente vai discutir lá na lei de uso, né, na lei de parcelamento, essas regras. Macrozona de desenvolvimento industrial, então, está sobre a poligonal da Replan, como eu comentei, e pega a região aqui, né, do Cascata. Então, fomentar o desenvolvimento da indústria, coibir usos incompatíveis, e aí os usos incompatíveis seriam a residência, né, na verdade, o que se quer é desenvolver a indústria aqui nessa região, e nessa região não cabe residência, né, não cabe os usos residenciais. Investir na qualificação e ampliação da malha viária e assegurar a preservação dos recursos ambientais. E aí, por fim, a macrozona de expansão urbana, que contempla a faixa territorial, então, né, como eu falei, situada aí a Nordeste. Então, reestruturar a malha viária, isso está sendo trabalhado pelo plano de mobilidade, né, essa conexão futura aqui, diferentes diretrizes para acessar essa região, e dotar a expansão urbana com infraestrutura adequada. Bom, saindo do macrozoneamento, a gente vem para o último tema do ordenamento territorial, que é o Sistema Municipal de Áreas Verdes.
que se alia, então, à proposta do eixo de desenvolvimento territorial, focado no desenvolvimento socioespacial da cidade, que visa a preservação do meio ambiente e a qualificação dos espaços públicos, criando novas áreas aí destinadas ao lazer. Então, busca-se, né, integrar políticas de conservação da paisagem e de promoção do direito à cidade. Parques urbanos, praças públicas, equipamentos de esporte e lazer, áreas de interesse ambiental, áreas com alta suscetibilidade à inundação, que quando não estão inundadas podem virar áreas aí para contemplação, lazer da população, e áreas originárias de parcelamento do solo. O que se observa nesse mapa, apesar da gente poucas áreas de cobertura vegetal, áreas de lazer para a população, é que se a gente olhar as diferentes manchas verdes, né, que tem no município, então aqui a gente tem o parque, o futuro Complexo Brasil 500, né, que a prefeitura intenta fazer um parque, a gente consegue observar que há a possibilidade de conexão desses parques, seja por meio de uma ciclovia, seja por meio de uma via verde aí mais arborizada. Então é possível conectar essas áreas verdes, né, tanto aqui no centro, na região central e na região mais no sentido da prefeitura, quanto na região do João Aranha, que também é possível fazer essa conexão. E aí a importância de se ter mapeado isso, né, para que a prefeitura tenha diretrizes para novos projetos, novas ligações para a formação de um sistema mesmo de áreas verdes urbanas. Bom, a gente vai agora passar para o último tópico, que é a revisão do zoneamento. Aqui a gente está falando de diretrizes para o zoneamento, não é nenhuma versão final, nenhuma versão, são diretrizes para a gente apresentar o que está sendo debatido junto com a prefeitura. Aqui algumas diretrizes que a gente está debatendo, né? Simplificação do zoneamento. Então, vocês vão observar, tomara que a gente consiga olhar bem isso, né? Mas essa apresentação está disponível no site. Vocês vão observar que a gente está tentando trazer uma homogeneidade nas zonas, criar menos ilhas de zoneamento fragmentado ao longo de todo o território. Então, a gente está tentando homogeneizar as zonas. A gente vai fazer a redefinição do desenho das zonas, de algumas específicas, com base nas vocações territoriais, com base naquilo que se quer desenvolver naquela região. Vai fazer a proposição de novos parâmetros de ocupação, que a gente não vai apresentar hoje, e criação de zona de transição, que é essa que eu falei para vocês, entre a indústria e os usos residenciais. Vamos olhar esse mapa? Então, esse mapa aqui é hoje, o da Lei 60, e esse é o mapa que está sendo discutido ainda, está sendo proposto. O que a gente observa? Num primeiro momento, que toda essa região aqui, infelizmente as cores não estão compatíveis com o que está no computador, mas aqui a gente tem vários fragmentos de ocupação, de zonas nessas áreas, e aqui a gente está tentando uniformizar. Então, grande parte dessa zona aqui acabou virando os R3, que é as R3 hoje de vocês, né? Quem conhece, né? Que é a zona residencial 3. A gente tem uma zona de transição aqui, né? Aqui a gente está na região do Betel, que é as R2, e aí a gente tem uma zona de transição entre as R2, que é uma zona residencial, para uma zona industrial, para uma zona de desenvolvimento industrial, e aí tem essa zona de transição que a gente está chamando de zona de uso misto, que carinhosamente está sendo chamada como ZUM. Nas regiões centrais também a gente tem ZUM, na região aqui do Santa Terezinha, Morumbi, a gente também está colocando como ZUM 1, que é justamente para... Ela vai ter regras específicas até de ocupação, tipologias de apartamentos, tamanho de apartamentos, para um adensamento menor nessa área, mas que permita usos, comércio, serviço, gastronomia nessa região. E aí, toda a parte aqui que a gente está chamando de expansão urbana, a gente vai ter um uso, uma possibilidade de expansão, né, do industrial para essa região,
E aí a gente já vai ter essa zona de uso misto, né? A ideia é já não ter uma zona residencial nessa região, mas ter uma zona de uso misto, que permita tanto condomínios, loteamentos fechados, mas também usos diversificados com baixo impacto aí para a população, mas com lotes maiores do que as R3. Aqui, mais para a gente entender, vamos olhar assim essas zonas, né? Então, esse é o zoneamento vigente, o nome das zonas vigente. Do menos intensidade de uso e ocupação para mais intensidade de uso e ocupação. Então, menos, a gente vai ter a zona residencial especial, que é aquela área, que é a zona de amortecimento aqui da Mata de Santa Genebra, a zona predominantemente residencial 1, a zona, aí a gente vai ter as R1A, as R1 e as R1A, e a zona especial de proteção, que são todas as áreas que a gente está colocando, né, que estão aqui como áreas de proteção, o próprio APP do Rio Atibaia. Peço desculpa se eu estou te dando as costas. Aí a gente vai ter as zonas industriais, que vão desde ZUD, ZUP, ZUI. E aqui a mais densa, né? As áreas com maior densidade, que são as ZC1, ZC1A, ZR2, ZR3 e as ZEIS. Aqui pelas vias principais. Pelas vias secundárias, ele segue a mesma ideia, a única diferença é que a gente não vai ter vias secundárias nas zonas industriais, e nas vias locais também, a mesma ideia. Lá são os usos menos intensos, em termos de uso e ocupação, e aqui os mais intensos. Vamos para a nossa proposta, né? Nesse primeiro momento que a gente está introduzindo essa proposta para vocês. O menos denso, então, seria as R1, que hoje é as R1. As R2, que aí estaria aqui no bairro do Betel, ela estaria no meio aqui do menos para o mais denso. Aí a gente teria a zona de desenvolvimento industrial 1, a zona de desenvolvimento industrial 2 e a 3, que sairia daquele ZUP, ZUI, ZUD e viraria uma mesma nomenclatura, mas com essa mesma ideia de divisão. E a zona urbana mista 2, que eu comentei com vocês que vai ficar em toda aquela região, mais na expansão urbana, né, que vai ter vai ter um lote maior. Aí aqui a gente teria a zona residencial 3 e a zona urbana mista 1, que aí ficaria ali na região de Santa Terezinha, né? Aqui. Então, esse é o mapa, a primeira versão do zoneamento, ainda em construção. Esse é um primeiro esboço mesmo de proposta, de diretrizes, e aí a gente está aqui para escutar vocês, para entender, né, quais são os desejos também dessa questão da lei de uso e ocupação. Vamos falar só um pouquinho dessa estrutura, e aí eu prometo que encerrou minha apresentação. Aqui, a estrutura da Lei 60, a gente tem zoneamento, definição e caracterização das zonas, definição e caracterização das categorias de uso e ocupação do solo, parcelamentos do solo, normas específicas e disposições gerais. Para a nova lei, a gente está propondo a seguinte estrutura. A gente vai falar do zoneamento, vai ter um capítulo só para falar dos parâmetros de uso, um só para falar dos parâmetros de ocupação. Então, aqui o uso: comércio, serviço, institucional, industrial, residencial. Ocupação: verticalização, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade. Zonas de uso e ocupação, onde a gente vai apresentar o zoneamento em si. Um capítulo só para o parcelamento do solo, e responsabilidade, infrações e penalidades entraria aqui na proposta. A ideia é a gente discutir essa proposta na próxima audiência pública. E aí a gente abre a palavra para quem quiser se manifestar. Antes, eu só vou falar dos próximos passos, porque talvez não dê tempo depois. Então, a gente vai fazer o registro das contribuições recebidas, ajuste na proposta e fechamento do relatório 2, e aí a gente vai para uma segunda audiência pública para apresentação. A gente vai estar aqui, né, entre a etapa 2 e a etapa 4, para a apresentação das propostas da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, vamos lá. Gavalas. 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 A gente vai abrir a palavra. Eu queria a ficha de inscrição.
perdoe. Você vem aqui chamar as pessoas, por favor? Enquanto eu bebo uma água. Temos apenas 3 inscritos, né? A primeira pessoa é o senhor Silvio Zanetti. Está ligado, não é? Silvio Zanetti. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar sobre o nosso zoneamento, né? Que você apresentou já algumas coisas, que aqui em Betel será a zona residencial, né? E também a zona... Um pouco mais para cá. A zona residencial, né? Zona residencial 3, né? Você mostrou 2. Isso, e zona de uso misto. Eu moro num sítio ali, perto da... Aqui para cima, perto da capelinha ali. Então vai ser zona mista, é isso? Parece que está sendo proposto, né? Agora, o que eu gostaria que vocês dessem uma boa atenção seria no fato de que a nossa área é um pouco isolada da cidade. Isso. Então, nós temos que ter um acesso melhor na cidade sem ter que passar aqui pela rodovia, né? É isso que eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial para nós, porque a SP332 tem nos isolado um pouco do centro da cidade. Tanto nós aqui nessa região, também o pessoal dos condomínios também tem essa dificuldade, ok? Muito obrigado. Já vou respondê-lo. Nossa, ficou alto. Já vou respondê-lo. Primeiro ponto, o zoneamento ainda não está definido, né? A gente estava discutindo, o que eu apresentei aqui, que a região de Betel está na ZR2, e aí a gente tem uma zona mista que faz a transição. Não sei onde está o seu terreno, então não vou conseguir te falar se ele está numa ZR2 ou numa zona de uso misto. Esse material está sendo discutido, então a gente ainda está trabalhando, está fazendo o delineamento dessas zonas, e tudo que se refere a trânsito está sendo amplamente debatido lá no plano de mobilidade. São temas que são muito similares, são muito... Até por isso é interessante eles estarem sendo feitos juntos. A prefeitura está super debatendo sobre isso, né? Então, tudo que está sendo discutido lá está sendo discutido aqui, só que são espaços de discussões diferentes, né? Aqui a gente está olhando mais para o uso e ocupação, não que não tenha importância do acesso, mas aí, essa região aqui precisa de um acesso, então vamos discutir lá no plano de mobilidade como que vai se dar esse acesso. E pode ter, assim, quase certeza que vai estar sendo previsto melhorias para essa região, né? Sim, isso está sendo registrado e vai ser disponibilizado. Obrigada. Senhor Rogério Nunes Borges. Boa noite. Meu nome é Rogério Nunes Borges, o pessoal me conhece por Rogério Nuber. Eu sou conselheiro do meio ambiente aqui na cidade. Seu nome, por favor? Lauana. Lauana, eu queria saber da população quantas pessoas tiveram acesso à proposta de revisão do plano diretor que está no site da cidade. Positivo. Então, quinta-feira, dia 20, final da tarde. Essa é uma coisa que eu gostaria de pedir para a equipe que está organizando o plano diretor, que quando for colocar a proposta da minuta, que seja colocada com um prazo mais ágil, para que a gente possa poder debater. Nós temos um documento de 46 páginas, que faz a leitura de um documento de 216 páginas, que é o relatório que eu li de ponta a ponta, tem muitas perguntas, muitos questionamentos, e que a gente precisava de tempo
para poder se reunir, os amigos, os conhecidos, as pessoas que debatem os assuntos na cidade, para a gente poder vir aqui e participar realmente de forma efetiva. Então, eu gostaria que para a próxima, vocês consigam pelo menos deixar aí uns 15, 20 dias de prazo entre a publicação e a realização da audiência pública, para que a gente possa fazer as perguntas coerentes e condizentes com o assunto. Eu não vou fazer a leitura de tudo o que está aqui, mas eu aconselho até a população a ler os problemas, que boa parte dos problemas que vocês fizeram um trabalho excelente na levantação de dados, a parte das forças que vocês apresentaram, o baixo índice, tem algumas coisas das quais eu discordo que eu preciso que a gente avalie. Vocês citam que a cidade tem um baixo índice de vulnerabilidade social e um grau de equilíbrio e equidade econômica relativamente maior do que as cidades da região. Essa é uma visão superficial da nossa cidade. A cidade tem problemas sociais gritantes, a cidade tem uma população carente muito bem importante e que, infelizmente, a arrecadação, ou felizmente, a arrecadação da nossa cidade traz uma visão meio ufânica do que vem acontecendo, mas que não representa a realidade real do município. Desculpem a cacofonia. Vocês citam, por exemplo, e foi uma das coisas que eu sugeri na audiência pública inicial, fazermos um comparativo desse plano diretor atual proposto com o plano diretor passado. E uma das propostas que se vingam em quase todos os planos diretor são as questões referentes principalmente à IPTU. Aqui já vinha sendo falado com relação ao IPTU progressivo e tantas outras coisas, e foi uma sugestão minha também na audiência pública inicial de que o Código Tributário da cidade fosse debatido com a população. E, infelizmente, a administração, no dia 27 do mês passado, mandou para a Câmara, 27 do mês passado, não, desse mês, mandou para a Câmara Municipal o Código Tributário com um aumento de 25% no IPTU da cidade, um aumento de 543% no IPU da cidade, e isso não foi debatido com a nossa população, não foi, nesse novo Código Tributário, não foi previsto o imposto progressivo e tantas outras situações, foram tirados diversos benefícios e isenções, faltou muito, eu acredito que faltou um cuidado com relação a essa questão, a questão dos impostos. Com relação à regulamentação, boa parte, quando você fala da falta de sincronicidade, precisa deixar claro que muitas das regulamentações não precisam ser feitas via leis, elas podem ser feitas via decretos e normativos. Não, nem toda regulamentação precisa estar especificamente dentro de uma lei ou de se fazer uma lei nova para que seja especificado como ela precisa ser aplicada. Com relação à tendência de crescimento do município, eu acredito que os dados de vocês estão desatualizados. Vocês estão prevendo um crescimento de 1,38% para os próximos 10 anos, mas nós que estamos aqui na cidade, em 1980, nós tínhamos 25 mil habitantes. Em 2000, nós tínhamos aproximadamente 50 mil. Em 2020, nós estamos batendo aqui os 110 mil. Se nós botarmos isso num gráfico, a cada 20 anos, a cidade vem dobrando a população. Nessa projeção, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, nós estaremos com mais de 200 mil habitantes e provavelmente batendo 150, 160 mil nos próximos 10 anos, o que daria quase 60% de crescimento populacional. E isso é um fato porque eu, como conselheiro de meio ambiente, somente nos últimos 2 anos foram aprovados loteamentos na cidade que vão trazer uma população de mais de 25 mil habitantes para o município, de condomínios que devem ser implantados nos próximos 3 a 5 anos. E aí vem um comentário que você fez no meio dessa papelada toda, com relação à falta dos equipamentos.
realmente eu acredito que precisamos deixar também nesse plano diretor a vinculação de que as mitigações e compensações vinculadas a esse plano diretor, que precisa ser feito através da revisão da Lei 2874, que é a do EIV, que também é citada em diversos momentos nesse documento, precisam realmente ser revistos, precisa ser muito bem definido, porque nós estamos tendo empreendimentos sendo instalados no município a troco de pracinha, de equipamento de pracinha, sendo que nós temos faltando creche, faltando escola, faltando posto de saúde e diversas outras situações. É muita coisa para falar em pouco tempo, gente, eu não vou conseguir falar tudo. Uma outra questão, eu gostaria de sugerir para vocês, até falei com o Jorge, vocês estão colocando a única forma da gente fazer qualquer sugestão, ou aqui, através pessoalmente da voz, ou através de um papel aqui agora. Não tem, é humanamente impossível falar sobre tudo que está sendo discutido. Minha sugestão seria que vocês deixassem um e-mail para que a gente possa mandar. Sim, mas que isso seja falado e realmente colocado. Olha, até o dia tal pode ser protocolado tais sugestões, para que fique realmente uma questão da gente ter tempo hábil de analisar e fazer as sugestões. Eu não vou falar sobre tudo, eu acho que o mais importante que precisa ser falado, quando você fala na questão das macro-regiões, eu estou muito preocupado com a forma como está sendo analisado o crescimento da cidade, naquela questão da... Não sei se você poderia voltar naquele que tem a ESTRE e a mineração. Qualquer um dos dois. A questão, nós temos a ESTRE e temos a parte da mineração. Na parte próxima da ESTRE, tinha uma diretriz antiga do município de que aquela região fosse uma região que nós tínhamos antigamente de uso misto, diversificando com terrenos de 1.000 a 5.000 metros, para não trazermos grandes indústrias, mas trazermos pequenos negócios, pequenas indústrias, justamente porque nós temos um acesso que sai por Sumaré, chegando na Anhanguera, que poderia descarregar, e aí eu tenho que misturar o assunto da mobilidade urbana do município, porque eu também estou acompanhando lá, iria desafogar todo o acesso que nós temos pela José Lozano Araújo, que vai ficar sobrecarregado ainda com o trânsito que vai estar vindo da ponte e de uma projeção que está vindo de Cosmópolis, que também vai cair ali e vai afogar todo mundo ali. Aquela região de próximo a Estre, nós temos restrições por causa do lixão. Quem mora ali perto sabe, eu tenho casa ali no Monte Alegre. O dia que o vento está para o lado errado, você não consegue nem almoçar. Então, aquilo ali era para ser já tinha uma pré-determinação de que aquilo ali seria uma área de uso mistos. A prefeitura meteu já 2 condomínios aprovados ali naquela região, um condomínio do lado de uma transportadora, ou seja, na hora que um caminhão derrete de madrugada, quem vai embora não vai ser o morador, quem vai acabar indo embora é a indústria. E quando vocês colocam toda essa área como área urbana, centralizando a indústria somente na área próxima à refinaria, na minha opinião, vocês estão contradizendo até mesmo o próprio relatório de vocês. Um dos problemas que foi colocado, que é a falta de diversificação da arrecadação da cidade, na hora que você centraliza e potencializa a parte industrial apenas perto da refinaria, você está limitando o tipo de indústria que está vindo para a cidade. Por questão de contaminação, questão de poluição e tantas outras coisas. Nós temos área nessa região que podem ser aproveitadas para indústrias e pequenas indústrias. Nós temos a área, não a área da Mata Santa Genebra, mas nós temos uma área atrás do cemitério ali, que pode ser utilizado para pequenas indústrias também, para diversificação de empregos do município, para que venham indústrias diferentes, porque nós temos uma reforma tributária que vai mudar e impactar a nossa arrecadação de forma muito grande, e que se nós não diversificarmos a arrecadação do município, nós vamos estar condenando a nossa cidade.
Então, eu gostaria de deixar esse recado. As outras informações que eu gostaria de passar, eu vou mandar via protocolo, e fica esse o meu recado. Obrigada. Eu vou responder, talvez eu não responda tudo, mas alguns pontos que você trouxe. Essa parte de forças, fraquezas que está no relatório, ela está muito baseada no diagnóstico que a gente elaborou. Então, toda a parte de vulnerabilidade social, de previsão de crescimento da população, isso a gente está usando como base a Fundação SEAD, que é um órgão do Estado de São Paulo que traz informações sobre essas questões. Então, tem um índice paulista de vulnerabilidade social, que faz análise por setor censitário e que nos dá essa informação da baixa vulnerabilidade. E aí pode até ser que tenham casos realmente específicos, mas que aí deverão ser tratados por políticas específicas. De maneira geral, esse é o cenário que o IPVS, que é esse índice, nos dá. Em segundo lugar, a gente tem também essa questão de projeção da população também pela Fundação SEAD. Essa projeção, ela considera um cenário uma metodologia que o próprio SEAD elabora. Isso nos dá mais como referência, como um norte, do que isso realmente vai acontecer, porque pode ser que o município venha uma empresa maior, que demande muitos funcionários, ou que venha um shopping center para a região, que também demande um monte de trabalhadores, e aí vai ter um boom de ocupação. Então, é mais para a gente entender que o município tem uma expansão, e é uma expansão demográfica, e é uma expansão demográfica muito maior que a região. Aí, o número, a gente pode até discutir se é 1,38 ao ano, se é 2. O que a gente está adotando é uma informação oficial, não é nada inventada. Então, esses são os 2 pontos que você trouxe. Do zoneamento, o que eu posso te falar? A ideia da gente criar uma macrozona de desenvolvimento industrial, né, que a gente chamou de MDI, é para empresas grandes, é para Replan e empresas que têm 8, né? Tanto é que essa região aqui, se eu não me engano, é 8.000 o tamanho do lote mínimo. Então, são empresas grandes. As empresas, indústrias menores, elas vão ser contempladas pela proposta através da Zona de Desenvolvimento Industrial 3, que é menor, que não está dentro da ZDI, não está dentro da macrozona de desenvolvimento industrial. E, além disso, a gente está criando uma zona de uso misto. Tanto na região ali que você comentou, da Estre, no entorno, está como zona de uso misto. Aí, obviamente, a gente tem que discutir o que é essa zona de uso misto, mas isso que você trouxe está contemplado aqui, e as questões das indústrias, da diversificação, também está contemplado a partir do momento que a gente prevê, para além da MDI, da macrozona industrial, usos diversificados da indústria para pequeno porte, para um porte talvez pequeno a médio, e aqui seria médio a grande. Até pelo impacto que a Replan e as empresas do Cascata ali geram no território, porque são grandes glebas, grandes lotes. Tá? Então, é isso. A próxima pessoa é a doutora Fernanda Elias. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, promotora de justiça aqui de Paulínia, de Habitação e Urbanismo, Meio Ambiente e Saúde Pública. Eu vou aproveitar o ensejo do que o Rogério acabou de falar em relação à expansão urbana, que é um dado que a gente tem do próprio município, de que nos últimos 4 anos foram aprovados pelo município 61 empreendimentos residenciais, que correspondem a mais de 17.700 lotes unidades. Então, esse é um dado que vem da própria Prefeitura de Paulínia, do próprio município, referente à expansão, especificamente aos empreendimentos residenciais, aos condomínios e loteamentos, e a quantidade de lotes e unidades previstas, porque já estão aprovados. Então, nós temos aí uma projeção de ocupação de mais de 17.700 lotes e unidades no município de Paulínia, que, como vocês já apresentaram o levantamento, tem pouco mais de 114 mil habitantes.
Então, essa é uma projeção que eu considero bastante significativa e de crescimento populacional em relação ao município de Paulínia. Fico feliz em ver a questão da zona de transição, da zona industrial para residencial, porque é um problema antigo na cidade. As pessoas que já moram próximos a indústrias, ou aterro, ou a zona de mineração, especificamente a empresa Galvani de mineração, já sofrem muito com a questão da poluição. Eu não sei se vocês têm contato com o órgão ambiental da cidade, a CETESB tem uma unidade aqui em Paulínia. Talvez fosse interessante solicitar a eles o mapeamento da contaminação do solo no município, para, inclusive, verificar a possibilidade dos empreendimentos, ou até mesmo do tipo de uso ao redor desses locais de contaminação do solo. E também o mapeamento da contaminação do ar, porque também, como foi falado aqui, ela causa bastante incômodo à população. E as pessoas que já viviam ou passarão a viver próximos a esses empreendimentos, elas sofrem com esse tipo de poluição, principalmente a poluição do ar, que é a primeira perceptível, né? O extrapolamento aí desses odores das zonas industriais para onde estão as residências, e, sem saber, algumas sofrem com a contaminação do solo e das águas pela captação de água em locais em que há contaminação. Isso já aconteceu em Paulínia, isso são casos mais notório impossível, e que merece muita atenção do município, especial no ordenamento do solo, de como isso vai ser ocupado, nessa atenção à sua população, porque as pessoas definitivamente não merecem e têm o direito de viver de uma forma sadia dentro do município, que a sua cidade tutele essa ordenação urbana a fim de evitar esse tipo de situação. Porque se trata de saúde pública, de saúde dessa população, não é apenas um mero incômodo, é uma questão realmente grave de saúde. O município, ele há décadas abriga as indústrias, elas vieram, nós temos as indústrias, mas, consequentemente, veio a população ao seu redor, e esse crescimento foi, sim, desordenado em relação a essas pessoas que se aproximaram desses locais de indústria, do aterro e de mineração. A questão da vulnerabilidade social também é sempre presente, onde a riqueza, a pobreza, não existe um local, não existe o oásis da riqueza e a pobreza está, sim, marginalizada, mas ela existe e ela tem que ser atendida. Então, ao mesmo tempo em que é possível o crescimento através de condomínios e loteamentos residenciais para a população de socioeconômica de impacto médio e alto, há também, consequentemente, uma população vulnerável que também precisa ser atendida, precisa ser olhada, precisa ser vista e, consequentemente, ter todos os serviços e equipamentos ao seu dispor. É isso que eu gostaria de colocar especificamente. É muito bom ter a revisão do plano diretor da comarca de Paulínia, feito também por uma fundação e instituto renomado como vocês, mas é fundamental a participação popular. Eu sinto não ver mais pessoas. Eu acho que as pessoas precisam participar, precisam ter essa consciência, precisam ter a voz para dizer quais são as suas necessidades, porque nós, enquanto profissionais, a gente sabe de ouvir dizer, mas quem sabe de viver sabe muito melhor do que nós para dizer o que seria necessário, o que seria ideal, o que está faltando, o que tem que acontecer. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. Senhor Walter Rocha de Oliveira. Gente, se alguém não assinou a lista de presença, pode me chamar, tá? Boa noite a todos. Primeiro, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, embora vi que a análise de SWOT aqui é muito presente na situação técnica. Eu não vi gente da prefeitura, das secretarias que envolvem esse tipo de relacionamento e desenvolvimento, né? 16 anos, uma coisa projetada para 10.
como seria a nossa cidade daqui a 10 anos. Não estou vendo, assim, vocês estão na frente do negócio, foram contratados para isso, estão desenvolvendo isso para apresentar para a prefeitura, e a prefeitura fazer a situação junto com o seu secretário, junto com todo o corpo dela, à sociedade. E ela vive um pouco mais do que vocês a realidade do nosso município. Então, eu sinto um pouco da falta da presença, talvez, possa ser que tenha alguém aí, mas... e também do fragmentação, né, de estar colocando um ponto aqui, depois outro ponto, isso acho que também prejudica o entendimento da sociedade. Né? A gente está falando aqui de audiência, geralmente eu vejo audiência quando está prestes a acontecer. E, pelo jeito aqui, como você falou, está se construindo algo, está se desenvolvendo algo para chegar na grandeza e para apresentar para a sociedade. Esse é o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado sobre isso. Betel aqui a gente tem pouca situação de em relação às questões da cidade, que tem em todos os lugares. Aqui a gente tem pouco, porque a maioria são condomínios que tem aqui. O condomínio, eu acredito que ele amortiza os gastos públicos, porque as pessoas lá no condomínio, elas que pagam geralmente o asfalto, pagam a retirada de lixo, pagam todas as outras situações, mas que eu não vejo que a população que mora em torno, já num bairro aberto, por exemplo, tem o benefício dessa economia que se traz esse condomínio. Nós temos muitas áreas, aparentemente apresenta como rural aqui, que tem plantios de abacate e outras verduras e outras coisas que estão se tornando condomínios ou nessas áreas, ou são de poucas pessoas. São alguém que é dono da maior concentração de terra. Eu não sei se essas terras vão deixar de ser rurais, como apresentam, não sei nem se é do INCRA, e passa a ser do município. E, geralmente, o plano diretor ele teria que ter um propósito de adensamento, onde que a gente vai desenvolver. Não falando do transporte, que não está sendo citado aqui, mas a gente vê aqui que a gente tem baixa situação de transporte. Tem lugares que nem é atendido em 2 horas, aqui no bairro. Você não tem essa acessibilidade para a mobilidade urbana. E tem 5 saídas, sendo só 2 que passam por baixo da ponte, e as outras são todas inseguras para você sair daqui. Como você disse na sua apresentação, parece que Betel nem pertence a Paulínia, pertence a Campinas. Já era Campinas, né? Mas ela se tornou Paulínia. E se ficou num limbo aí, e que a gente não vê, de fato, assim, nessa região, você falando, qual é a mudança dessa região, né? Porque a gente sofre, como a doutora aqui colocou, com a situação da Iara, e não mais da Galvânia, outra empresa que está aqui no local, com alto índice de cheiro, de barulho, enfim. E aqui a maioria das empresas são químicas ainda. Eu não sei qual que é o tratamento que vocês estão fazendo, porque existem diversas indústrias, mas a indústria química ela tem algo a mais. Né? Então, por isso estou citando a questão do meio, da situação da doença, caso Shell, caso não sei o quê, que está se liberando condomínios, construções, etc., dentro dessas áreas, que colocam uma placa lá, liberado, mas não sabe nem para onde foi a terra, que fim deu tudo isso, se o solo realmente está legal, não sei. Mas tem aí os órgãos competentes e diz que está ok, CETESB, etc. Quando você liga para eles, eles nunca estão ativos a vir ajudar também a gente aqui. São diversas reclamações, diversas situações junto à prefeitura, então eu acho muito interessante a sociedade civil. O conselho, eu acho que se o conselho não tiver, da sociedade civil, não tiver amplamente, aí a promotora podia até reforçar esse tipo de situação, amplamente participando do processo, porque a gente até que não tem tempo, consegue dar uma pincelada nisso aqui, mas os conselheiros, as pessoas que ativos ao negócio, eles conseguem explorar melhor, colocar aí que estão querendo transformar a nossa região rural em urbana, para ganhar fazer mais imposto, trazer mais situação, enfim, aumentar os valores, que é um atrativo até para essa cidade, que muita gente veio morar aqui, seria até passar essa situação de contaminantes, cheiro, etc., mas tem um IPTU baixo. E hoje já não, né, já com essas outras diretrizes aqui, já começa a se ver uma nova visão para isso.
Pode ser que eu esteja errado no que eu estou analisando, mas como eu não tenho conhecimento pleno ainda sobre o negócio, a gente teria que chegar nesse nível. Quando você foi indagado por algumas coisas, parece que a sua apresentação se tornou um pouco melhor, que você deu justificativa, e aí a gente começou a olhar melhor a situação. Então, por isso talvez faltaria mesmo tempo, faltaria um estudo da gente também sobre o que está sendo redigido, uma participação maior da sociedade sobre isso. A gente não tem muito tempo, mas espero que a nossa cidade, que de 10 anos, esteja à altura da sua fundação. E que você cobre também, dentro do cobre, não sei se você pode cobrar, mas que passe uma orientação básica e positiva para a prefeitura. E que isso possa se tornar lei também. Porque, às vezes, você faz isso daqui para contemplar algum projeto, algum pedido para o governo federal de recurso, porque não fez, ficou atrasado, deixou de fazer, perdeu o recurso para planejar algo, a cidade, o Ministério da Cidade não vai deixar liberar, então precisa fazer, e vai fazer a toque de caixa para poder dizer, eu fiz. Mas eu acho que aí a gente poderia estar pensando mais sobre isso daí para fazer bem feito, não fazer por fazer, né? Acho que são coisas que, assim, momentaneamente, que eu tenho para dizer sobre isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigada. Bom, vamos lá. Vou ver se também eu consigo aí responder o que você trouxe. Na verdade, justamente a audiência pública, ela teria como intuito apresentar a versão final, mas se a gente apresentasse uma versão final, a gente também iria escutar. Mas a gente não vai debater o processo, a construção, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente veio apresentar um plano diretor e veio apresentar uma primeira diretriz de zoneamento, que está sendo debatida. O plano diretor, a gente entende que boa parte dele está consolidado, tem até um relatório que está disponível, né, no site para vocês analisarem, e aí o tempo de análise é de acordo com as propostas, né? A gente vai ter uma audiência pública prevista em dezembro, então a gente espera que até lá a gente divulgue também a lei de uso e ocupação para vocês terem acesso e conseguirem em dezembro. Não. Esse ano é os dois. Alterou. Alterou, esse ano vai fazer os dois. E aí, isso é com relação à lei de uso e ocupação, então também a gente vai apresentar a proposta para a audiência pública de dezembro. Com relação ao que o senhor trouxe do urbano, rural, na verdade, talvez não ficou claro na minha fala, mas hoje o município já é inteiro urbano, ele não tem perímetro urbano. Isso já é, hoje, uma realidade, a gente não está fazendo nenhuma alteração nesse sentido. O que acontece? Se a pessoa tem um uso que é agrícola, comprovadamente agrícola, ela vai continuar pagando o ITR dela, nada vai ser desapropriado, nada vai ser forçado à alteração. Isso vai continuar acontecendo como é hoje. O que a gente está fazendo é só atualizando as regras de macrozoneamento e de zoneamento do município. Então, o uso rural, o uso urbano, né, já é o que tem hoje, né? O que a gente não tá fazendo nenhum tipo de alteração nesse sentido. Que é urbano. Não. Então, mas isso vai continuar acontecendo. Se a gente olhar, vamos olhar o zoneamento hoje aqui, de 2016. O município inteiro é urbano. A mesma coisa está acontecendo aqui. A gente não está fazendo nenhuma alteração. O município não tem perímetro urbano. Isso caiu em 2000 e... Não tem perímetro urbano. Não tem o perímetro urbano com áreas para fora. É tudo urbano. Isso caiu em 2016? 2010 isso caiu. O perímetro urbano. Que aí o perímetro urbano ia definir essa área urbana, essa área para fora é rural. O município inteiro, desde 2010, é urbano. E aí, os usos, ele é urbano em que sentido? Pode ocupações urbanas. E aí, se o uso vai ser rural, industrial, residencial, comércio, serviço, é a lei de uso e ocupação que vai definir isso, que vai estabelecer, vamos estabelecer que, por exemplo, na ZR2, é uma coisa que a gente está discutindo, né, um ponto que a gente está discutindo. Na região do Betel, pode usos urbanos, rurais, perdão, nessa região, por exemplo.
Então, é isso que a gente está discutindo nesse momento, junto com a prefeitura, definindo esses usos que são permitidos ou não, mas essa questão do urbano e do rural, isso já está igual o que está estabelecido desde 2010. Tá bom? E o último inscrito é o senhor Antônio Castro. Boa noite a todos. Eu sou Antônio Castro, eu sou conselheiro de saúde. E, falando de plano diretor, eu tenho uma certa história. Eu estive participando do primeiro plano diretor em 2006, quando nós fomos, as opiniões ali eram cerceadas, fomos ali oprimidos, porque nós não tivemos sequer a oportunidade de fazermos opiniões ali e participação. E aí eu estou lembrando agora desse, em 2022, nós já passamos 5 anos sem um plano diretor, infringindo, inclusive, a lei, e foi por essa razão, inclusive, que eu acionei o Ministério Público para que nós pudéssemos discutir a nossa cidade. Eu não pude participar aqui desde o começo da apresentação, porque eu tive problemas de saúde na família, mas mesmo assim saí correndo porque considero isso extremamente importante para cada cidadão aqui de Paulínia que pretende aqui passar sua vida. Eu, desde já, quero deixar registrado, eu lamento que as reuniões, as audiências públicas tenham sido marcadas todas numa semana pré-eleitoral e de maneira muito próxima da outra, diminuindo a chance da população tanto participar, agora mesmo está ocorrendo outro, me parece, no Parque da Represa. Isso diminui a chance das pessoas exercerem o seu direito de discutir a sua cidade. Isso diminui a oportunidade de eu mesmo, no BOC, nós participamos aqui de todas as reuniões do Plano de Mobilidade Urbana, nós participamos, nós também temos uma certa dificuldade em conhecer toda a cidade e discuti-la de maneira mais ampla. Eu quero pegar aqui um dado que foi mencionado, e eu vi lá, acho, na página 23 da proposta que vocês deixaram lá no site, e que vocês usam um índice aqui do Estado para calcular a população. E nós já temos um dado recente do IBGE que projeta cerca de 114 mil habitantes aqui em Paulínia hoje. Quero dizer também que estou temerário em relação a esses números, porque em 2020 eu recebi resposta de um protocolo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Paulínia com 33 loteamentos entre condomínios e prédios, loteamento de condomínios e conjuntos de prédios. E naqueles números, a previsão era de aumento de 20% da população. Ou seja, esta previsão de que Paulínia até 2030 terá 120 mil habitantes, eu estou aí absolutamente desconfiado disso, porque não é a realidade. Isso foi uma resposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, eles que deram esse número. Outro ponto que eu quero aqui deixar também registrado, eu fiquei triste com a quantidade de pessoas que aqui estão, assim como a doutora Fernanda, como o Nubô, como o rapaz que acabou de falar aqui, eu tenho realmente tristeza em ver a quantidade de pessoas para um tema tão importante e que vai impactar na vida de todos nós e das futuras gerações. Eu lamento isso. Lamento, por exemplo, a não participação dos representantes da cidade aqui. Temos aqui, engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma pessoa extremamente capaz, né? Mas falta aqui os representantes que vão votar essa lei na Câmara, por exemplo. Não vejo aqui nenhum vereador. É algo, diria até lastimável, porque isso demonstra que a população pouco está sendo representada.
num ato tão importante como esse. Não sei como vão votar. Faltaram também nas audiências públicas de plano de mobilidade urbana, que eu também lamento. Eu acho que nós temos que nos perguntar sobre quem está nos representando e se está fazendo de maneira correta. Eu quero aqui, que normalmente ninguém comenta, outro fato aqui muito importante, e em relação ao Parque da Represa. É sobre um estudo que existe da Sabesp, eu tive acesso, eu pedi vista desse processo, eu fui lá ver, porque já é bastante antigo aquilo, sobre a completa contaminação do Parque da Represa por aquele lixão antigo que foi desativado e que hoje continua poluindo o subsolo daquela região. Esse estudo está na CETESB e pouca gente sabe, eu até estou trazendo aqui para que todos possam ter conhecimento. Não sei se isso foi discutido aqui ou observado. Então, essas são as questões que eu quero colocar e quero estar acompanhando isso com mais afinco, porque isso eu tenho bastante interesse. Eu quero ver uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade que é viva, uma cidade que pulsa a cada dia e que as demandas que ocorrem aqui em Paulínia, realmente, ela é muito mais assídua do que em algumas cidades da região, até pela sua fama de cidade rica e que traz grandes benefícios à população. Quero parabenizar todos que aqui estão e passar aqui o microfone. Obrigado. Vou chamar o senhor José de Freitas. É o último participante e aquele senhor, o Rogério, né? Ele quer fazer uma continuação. Não, pode falar. Boa noite a todos. Meu nome é José de Freitas Guimarães e eu pedi a palavra para rebater uma colocação sua. Qual foi a opressão que você recebeu em 2006? E eu lhe justifico o porquê da pergunta. Eu justifico o porquê da pergunta. Eu fiz a redação do projeto. 107 artigos. Além disso, foram 4 audiências públicas, mais 4 reuniões em associações de bairro. O único questionamento que se teve foi do Vonei Amorim, quando, lá na escola da José de Anchieta, em que ele quis me questionar, porque eu era assessor jurídico, perdão, eu era diretor da assessoria jurídica interna da prefeitura, e ele quis trazer elementos de discussão envolvendo várias secretarias, e não era o momento oportuno. Então, eu estou vindo aqui apenas para rebater, não houve opressão nenhuma, muito ao contrário. Respondi ao Vonei Amorim na oportunidade. Estou aqui para acolher propostas. Me apresente a sua proposta e ela constará dessa redação final. É essa a colocação que eu tenho para lhe fazer, rebatendo. Não existe isso. Não existiu isso. Obrigado. Eu sou morador, eu como cidadão fui punido, o senhor tentaram até ameaça de morte naquela época. Era o Edson Moura, inclusive tanto ele está condenado, várias condenações por crimes, assim como o senhor teve que sair do recurso do mundo recentemente, por atos nada Vamos seguir a audiência pública. Vamos seguir a audiência pública, por gentileza. Olha para você ver como que é importante a gente ter tempo para poder fazer o debate. Você me desculpa, mas a sua fala é completamente contraditória com o que está escrito aqui. Nós sabemos que a cidade tem uma expansão urbana no seu território total, mas você fala de que as pessoas que têm hoje empreendimentos rurais vão poder continuar. Não é o que está escrito aqui. Hoje a proposta é que vai se colocar no plano diretor da cidade de que a agroindústria não faz parte importante da arrecadação do município. Então, como ela não atinge, não agrega a função social
uma deturpação desse conceito, do conceito de função social da cidade, agregando valor ao orçamento do município, o que está escrito na proposta é que serão restringidas as áreas rurais do município. E isso é o que está escrito na proposta de vocês. E tanto que eu até peço desculpas sem querer monopolizar, mas é uma situação importante que precisa ser revista, porque agroindústria também é indústria. Ao invés da gente delinear o nosso plano diretor para extinguir a agroindústria do nosso município, talvez seja importante e relevante que a gente trabalhe para que essa agroindústria se diversifique no município também, podendo, e aí vem um outro impacto muito importante, que quando nós abrimos, e aqui nessa região de Betel que nós somos inseridos, você começa a abrir, transformar essas áreas que hoje são rurais, que fazem uma contribuição a nível de lençol freático e tantas outras coisas. Nós estamos numa área que eu acompanhei o plano diretor de Valinhos. Teve uma pessoa que apresentou, nós estamos com decadência do índice pluviométrico da nossa região. Ou seja, quanto mais impermeabilização de solo nós tivermos, menor vai ser a contribuição para os lençóis freáticos. Então, quando nós estivermos extinguindo as propriedades rurais do nosso município, nós vamos colocar uma indústria que vai trazer emprego, que não vai deixar renda para o município, porque a reforma tributária vai mudar a tributação da produção para o consumo, e nós vamos estar cada vez mais condenando a nossa cidade a ter problemas com relação à água e aliás, levando uma péssima contribuição para toda a região metropolitana. Eu queria falar uma última coisa também, com relação às áreas de conurbação. Tem uma proposta de não se utilizar as áreas próximas às áreas de conurbação. Isso me deixa muito preocupado, porque a partir do momento que você tenta delimitar uma área de conurbação sem uso, você está abrindo um espaço para uma área de invasão. Se você não tem uso, não está designando o uso para aquela região, a chance de você ter invasão naquela região é muito grande. E para encerrar, quando nós falamos de ZEIs, e vocês fizeram um trabalho muito bem especificado sobre as ZEIs, é lamentável a gente falar sobre isso numa cidade que não tem cadastro habitacional. Nossa cidade não tem cadastro habitacional. O último cadastro habitacional, se não me engano, é de antes de 2000, perdido dentro da prefeitura. Os planos de projeção dos loteamentos são para atender pessoas de fora. Tem uma informação no plano diretor que o foco é que os condomínios fechados e loteamentos sem acessibilidade. Isso vai acabar restringindo a população do município de conseguir adquirir o seu bem. Nós não temos uma política habitacional para a cidade. E esse plano diretor, do jeito que ele está escrito, ele vai restringir ainda mais. Nós temos cerca de 40% da população que paga aluguel ou mora no fundo da casa dos pais. E do jeito que está esse plano diretor, nós vamos estar continuando restringindo, colocando as pessoas que cresceram e nasceram em Paulínia para morar em outra cidade, porque você não consegue pagar R$ 1.500 de aluguel, pagar R$ 1.500 de um preço de um condomínio e ainda ter que realizar a construção para sair do aluguel. Então, seria importante também analisar essa questão. Obrigada. Bom, acho que seria legal dar uma lida na proposta, assim, bem a fundo, para a gente não ter interpretações diferentes daquilo que está sendo colocado. Porque, na verdade, assim, isso que o senhor colocou aí da agroindústria foi justamente para justificar a expansão urbana dessa região. Por que a gente está propondo a expansão urbana nessa região, que já é uma região urbana, novamente, né? Já é uma região que hoje está como os R3 ali, uma região que pode ocupar. Então, foi por isso que a gente trouxe essa justificativa da agroindústria. Mas a restrição, ela não é no macrozoneamento, ela é no zoneamento. E a gente ainda não tem a proposta do zoneamento. Então, uma coisa é
o macrozoneamento, que está olhando, como eu falei, para o território como um todo, e aí a gente está falando que a agroindústria ela não tem uma participação significativa no PIB, no desenvolvimento do município. Então, por isso que é importante fazer a expansão urbana dessa área. Por isso que a gente está fazendo essa proposta. E aí, na verdade, um outro ponto que você traz com relação à permeabilidade do solo, na verdade, é comprovado que as áreas, parte das áreas rurais, elas também causam impermeabilidade do solo, né? Quando você tem o gado ali que pisa. Então, é só para a gente ter mediado aí todas as questões que foram colocadas na proposta. Um outro ponto das EIs, e que nós julgamos ser uma inovação na proposta, é que a gente está permitindo os EIs em qualquer local. Isso está no instrumento. A gente está falando ali, trazendo isso como uma política, como um instrumento. Sim, aí exatamente, aí são duas políticas que andam em paralelo, concordo com você. Mas o projeto está inovando quando ele permite ZEIs em qualquer lugar do território. Beleza, então estamos de acordo. Então eu vou encerrar a audiência pública, convido vocês para a reunião de quarta-feira, a audiência pública de quarta-feira, e tenham todos uma boa noite e até quarta-feira. Obrigada.